de volta no nosso quarto e último episódio com o nosso convidado Alessandro. Ale, nesse último episódio a gente vai falar um pouquinho assim, longevidade. Como que você... Futuro. Como você se enxerga daqui uns 20 anos? Nossa, Qual a relação da maturidade com o trabalho? Eu pretendo chegar lá, né? Vai chegar, lógico que vai chegar. Pretendo chegar, né? Mas eu gosto de falar de um aspecto assim, quando eu penso nisso, da gente começar a poupar, né? Algum recurso, porque, por exemplo, eu vejo alguns colegas professores, tem um que eu até zoo muito com ele, né? Que ele estava todo feliz para aposentar e aí mudou a lei. Nossa. Ai, aconteceu isso comigo. Não que eu estivesse para me aposentar, mas os 9 anos que faltavam viraram 18. Então, foi um baque. Ele faltava, se eu não me engano, meses. E agora faltava meses. E se eu não me engano, agora viraram 5 anos. Nossa, que tortura. Com aquela respirada. Agora, e aí, quando a gente entra nos 40, é um negócio punk, porque você vê que tipo, você não tem a mesma energia. Não tem. E aí eu fico pensando assim, que eu não quero perder o time, porque tem professores que são monstruosos, né? O que eu gosto muito, o Cortella, adoro Cortella. O Clóvis de Barros, né? Adoro. Esse Leandro Carnal, né? Esses caras, eles são sensacionais. Se eu chegar no naipe deles, beleza. Mas dentro da escola, né, do senso comum de vida de professor, se eu pensar em ser professor, eu vou ficar triste, porque perde o time. O professor, ele entra ali, então eu penso em ter uma reserva financeira, em ter ali no mínimo R$500 mil. Imagina, eu tô com 65 anos, 70 anos, com R$500 mil. Pronto, eu tô tranquilo. Tô resolvido. Pra que eu vou ficar enlouquecendo, correndo pra lá e pra cá? Aí eu quero encontrar vocês em outro país. Fazer um cruzeiro, né? Eu falo que eu vou ser a tia do cruzeiro. A Manu já vai estar daqui 20 anos, 28? Por aí, né? Vamos mostrar a Manu e a Denise, que acho que são dois, né? Sim. 2 grandes amores. A Manu já vai estar com a vida. Ai, que princesas. São lindas. Ainda bem que colocou ela, porque ela, quando eu vou nos lugares, nos livros, ela procura o nome dela, a Manu. Olha. Pai, tá meu nome? Não falou meu nome? Por que não falou meu nome? Manu, a gente tá falando de você. Você é uma princesa linda. Mamãe Denise também, linda. Então, uma coisa que a gente precisa, né? É fazer um investimento, né? Aos pouquinhos. Para quando chegar essa parte da velhice, a gente ter um pouquinho de tranquilidade. É difícil o SUS, né? Você encarar o SUS. É difícil você encarar o INSS. Né? Você vê uma queda de padrão, assim, descompensada, né? Eu conheço também. Por isso que eu decidi empreender, porque eu sabia que não ia dar. A conta não fecha, né? A conta é simples. As pessoas estão tendo menos filhos, a previdência, as pessoas estão contribuindo menos, tem muita gente empreendendo, não estão recolhendo os tributos, e sem contar com um detalhezinho, né? Que às vezes pode ocorrer, que é a corrupção. Então, tem tudo isso que coopera. Então, nesse momento, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Eu tenho buscado cuidar do corpo, da alimentação. Porque aquilo que os pais falavam, depois que você entra nos 40, você começa a amadurecer, né?
Não come besteira. A gente Olha, muda. dorme. Você fala, realmente, eu A preciso... nossa visão muda, né? Muda. Eu tinha visto um estudo que tem uma parte do cérebro que desenvolve, acho que só depois, né? Que é junto com o dente do siso. Eu achei... o famoso dente do juízo. É uma parte que tá no cérebro, na hora que... É uma ligação, né? Que começa a cair a ficha, que você começa a amadurecer. Mas começa mesmo. Né? Eu falo que quando eu cheguei nos 40, a minha consciência bateu muito na história da minha mãe, né? A minha mãe morreu, Muito nova, com 56 anos. Nossa. E quando eu fiz 40 anos, eu falei, Uhum. se eu só tiver mais 16 anos de vida, como é que eu quero chegar lá, né? O que eu quero fazer? Não sei se eu vou viver 80, 90, 70, 60, né? Mas como é que eu quero essa segunda etapa? Sim. Foi bem isso, sabe? Uma sensação de segunda etapa. Yeah. E agora que eu Realmente. tô fazendo 45, eu penso nos 90. Eu falo, nossa, 90 pra mim parece uma coisa tão impossível, sabe? Porque, sei lá, me conheço meu corpo, não sei, né? A gente não sabe. A gente não sabe. Mas bate umas Mas bate preocupações, assim, né? Bate. A fichinha faz mais Eu barulho. falo porque eu tô vivendo muito a crise dos 40, assim. De tipo assim, são 40. Tipo, eu não sei. Tem coisa que não dá mais tempo. Se eu viver Não dá até mais os 80, eu já vivi metade da minha vida. Entendeu? Então, assim, daqui pra frente, o que eu vou fazer? Como que vai Como ser? vai ser? É muito que louco. relações eu quero ter, né? O que eu quero deixar pro meu filho? E a gente começa a valorizar muita coisa, muito, né? coisas Assim, que eram, tipo... Até esse encontro aqui Exatamente. nosso é um grande valor. Exatamente. Porque resgata a história. No meu caso, eu não tenho pai, não tenho mãe. Né? A gente também não. né? E você vê assim, quando você encara os seus amigos, resgata a história, né? E nós precisamos dessa história, né? Nós precisamos disso. Então, toda vez que eu vejo, eu conto, né? Eu tento contar para minha filha. Às vezes eu vejo alguém com o uniforme do Mário, eu falo, o pai estudou nessa escola. Ela fica falando que quer estudar. Pai, quero estudar na ETEC. Eu quero... Aí tem um programa bem legal na FATEC, que é a pessoa já entra no médio, faz o técnico e vai para a faculdade. Então, com 18, 19 anos, ela já está formada. Nossa. Aí eu fico imaginando, não, mano, tem que entrar nesse programa, né? Nesse projeto, que é bem disputado, né? Fazer a prova, tudo mais, que é um vestibulinho, entre aspas, um vestibulinho. Que vira um vestibular, a médio prazo. Já resolve, quando tiver com 20 anos, já tem formação, aí só vai fazer pós, né? Então, penso também, né, na Manu, poxa, e aí quando você tem filho também você fica pensando, pô, não posso, apesar de você não controlar isso, você fala, não posso morrer, né? Não quero, a gente tem um pouco dessa preocupação. Eu tô cuidando desse ser aqui, né? A gente tem essa preocupação, né, de tipo, eu preciso me cuidar para ter uma longevidade, porque ainda... Eu tenho no meu caso, né? Tenho 2 serzinhos que ainda precisam, né? Isso. E aí bate mais ainda a crise, né? A gente que, na nossa visão, né? A gente que perdeu mãe, pai, cedo, né? Na nossa visão, a gente sabe a falta que faz, né? Sim. Eu tenho um amigo, assim, o pai dele tem 80 e poucos. Eu tenho um tio que tem 103 anos. Caraca, que legal. Só que a conversar com ele, eu fui lá de Minas, conversei com ele e tudo mais. A gente fica tentando colar retalhos, é uma coxinha de retalhos, você fica tentando costurar retalhos da nossa história. Por isso que a história é tão importante, né? Eu lembro quando eu lancei o livro, aí eu tenho uma sogra, que é uma sogra de criação, assim, que Deus deu uma outra sogra para mim, que é a avó Helena, a avó da Manu, a avó Helena. Ela falou assim, agora você é imortal, né? Porque você lançou um livro, né? Você é imortal.
Então, algumas coisas, né, a gente vai fazendo assim, a gente não percebe, mas vamos costurando. Então, também pretendo ter um monte de livro, né? Tem a coleção de livro aí, né? Ser conhecido assim, imagina, né? Ser o Cortella, talvez quando eu tenha a idade dele não, né? Mas longevidade aí, talvez ele não esteja, mas eu quero, Sim. de A repente, gente Ter o mesmo ter essa papel, sabedoria, ter né? Ter essa... sabedoria. Porque eles não envelhecem, né? Igual Não. ele mesmo fala, né? São eternos já, São né? pessoas que você não se cansa de ouvir, Sim. né? Você fala, cara, é isso. Então, eu tenho essas referências, né, de pessoas e busco também saudável. E às vezes eu vou na academia e tem um negão lá, acho que ele tem uns 60 anos. Fortão, aí eu fico imaginando, eu olho assim, olha Quero eu aqui, ser eu quero ser ele. assim, né? Daqui a Quero uns Um ser, tiozão, daqui né? a Um uns tiozão assim, né? Então, penso nisso pro futuro, né? E tem que plantar, né? Tem que Tem que plantar plantar. É um pouquinho a verdade. cada dia. É todo dia, ter né? paciência e Perseverança. indo, né? E buscando aproveitar enquanto tem fôlego, né? Sim. Porque eu vejo a dificuldade, né, das pessoas, às vezes até... Eu adoro fazer feira, adoro ir à feira. Minha vida toda eu faço feira, né? Sim. Mas lá em casa eu que faço. A Denise não. A Manu só quer ir pra comer pastel. Pastel e caldo de cana, Todos adoro. eles, Essa é a minha né? parte na feira. E às vezes, quando eu me deparo com um senhorzinho, uma senhorinha na Com feira, dificuldade, né? Você fala, meu Deus. aí você começa a valorizar, né? É. É muito louco, né? É. Aí quando nós era do Mário lá, a gente não ligava Nem pra isso, ligava, né? Imagina! E também tem coisas que vão irritando, né? Tipo, alguém falar mal de um idoso já te irrita, né? Lógico. Porque aí você fala, tipo, um dia os alunos falaram, essa velha, eu falei, e você não vai envelhecer? Exatamente. Né? Você... Não, é só a gente É. olhar pra trás, né? Quando a gente tava lá na época do Mário, você tinha um professor de 45, 50 anos que você achava que ele era velho. Hoje, pra mim, quem tem 45, 50... Jovem, na flor da idade. Jovem. Tá em plena flor da A idade. gente tinha essa visão, Jovem, né? jovem ainda. É Quando jovem eu ainda. conheço alguém que fala, ai, minha mãe tem 70 anos. Jovem, sua Jovem mãe, também. que bom, Nossa, jovem, nova. cheia de Que vida. ótimo. Porque no meu tempo, com 30 eu já era velho. Eu falo que, Coroa. a gente já falou disso outras vezes, né? Mas eu lembro que eu tinha 12 anos quando a minha avó materna e a minha avó paterna faleceram, né? E eu lembro que no velório da avó paterna, eu fiquei chocada que quando eu fiz a conta, né? Que antes tinha, né, a data de Quando nascimento ela da descobriu a pessoa. idade da avó. Que a avó tinha 63 anos e ela parecia uma ela parecia senhorinha uma senhorinha de de mais de 80. 85, comparando com os padrões de hoje, né? Eu falava assim, nossa, mas a avó era tão nova, Sim. né? Mas ainda tem muitos senhorzinhos assim, né? De pouca idade, mas que E aparentam muito sofrimento, muito sofrimento. né? Muita... A gente tava, antes da gente começar, a gente tava até relembrando os nossos tempos. E aí entra o professor Antônio. Que aí eu falei assim, gente, me falaram que ele parece que ele já tem não sei quantos anos, porque ele é um jovem. Toda vez que eu encontro ele, eu não tenho uma visão. Ele tem aquele mesmo jovem. espírito da sala de aula, né? Eu gostava muito do professor Antônio. Eu não tive aula com ele, mas como eu trabalhava lá na escola, eu interagia muito com a sala dos professores, né? Então, ele sempre foi esse espírito alegre, cheio de vida. É isso. Aquele óculos dele lá, Aquele né? óculos. O Tonhão, né? Famoso Tonhão. Tonhão Ai, do é Vila muito Diva. Tonhão do Vila Diva. Ai, que barato. Ale, a gente falou dos livros, né? Sim. Como é que a gente faz para comprar os seus livros, para adquirir os seus livros? Ah, tá. Ó, geralmente quando eu dou treinamento, eu venho treinamento. Mas tem eu coloquei, como na pandemia a gente tinha uma lojinha na Shopee, eu Sim. pus na Shopee. Ah, Né? legal. Então tem... Passa tem o link para a Tá. gente colocar o QR Code aqui. Tá bom, tem na Shopee, para quem não é aqui de São Paulo. Mas quem eu gosto às vezes de entregar pessoalmente. Pessoalmente, eu também é. sou assim.
matar a saudade da pessoa. É, Porque a gente tá falando disso, né? Pra gente... Sim. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, há 15 anos atrás, tinha uma linha do tempo do que era a felicidade para as idades. Aí, pro bebê, assim, era mais ou menos assim. Pro bebezinho, era sair das fraldas. Uhum. Então, encontrou a felicidade. Aí, pro adolescente, era dar o primeiro beijo, né? Aí, depois tinha uma fase lá do adulto que era ganhar dinheiro. Então, ele tinha... E depois tinha a fase da velhice, que era encontrar amigos vivos. Nossa, Era- que forte isso. Encontrar amigos vivos. Eu não sei se eu tô nessa fase, se eu tô muito precoce, mas assim, Mas é bom encontrar amigos, né? É bom encontrar amigos. Recentemente a gente teve uma perda, né, muito significativa na família. A gente perdeu um tio extremamente querido, né? E a gente se reencontrou com as nossas primas, né? Com as nossas tias. E aí depois a gente foi lá na casa delas, né? Tomou um café, lembrou as histórias. E é muito forte isso, né? Você reencontrar as pessoas que são importantes para você, né? Que por força do trabalho, do dia a dia, da correria, a gente não faz isso, né? Verdade. Eu, quando lancei o livro, né? E lancei assim que... Quando eu saí lá do projeto do Flávio Augusto, e aí... os meninos que eram porque assim, tinha gente do Brasil inteiro. E aí, na pandemia, todo mundo voltou. E aí, eles compraram pela Shopee. Tem um outro amigo meu que foram tentar a vida nos Estados Unidos. Enfim, Tem de empreendedor, tudo, né? E alguns eu encontrei, né? Assim, aqui em São Paulo, né? Então, ia levar o livro. E isso é muito legal. É bom, né? E aí, aí tem um outro amigo meu que ele é carioca e ele é da Marinha Mercante lá do Rio. Ele tinha saído, ele conseguiu voltar. E aí é o que eu mais falo, né? Assim, e a gente voltou, né? A gente conseguiu voltar. Deu né? tempo. Deu tempo. Isso é muito bom. E por falar em tempo, né? Que conselho você daria para alguém que está pensando agora em começar a trabalhar com marketing? Nossa! Leia o Kotler. Que não seja esse conselho. Conselho, né? É que é assim, eu acho que se você gosta de gente, se você gosta de vendas, se você quer entender o porquê um produto vende e outro não, acho que o marketing vai te ajudar. Porque ele tem toda uma psicologia por trás. Então, uma dinâmica própria. Né? Tem a cor, né, do produto, tem a embalagem, tem o cheiro. Então, o marketing, ele assim, a vida, né? Porque se você colocar um produto X e a embalagem não for bonita, ninguém vai conhecer. Isso é verdade. Eu falo assim que imagina o Papai Noel com uma roupa diferente. Aí tem gente que fala assim, disseram que o Papai Noel era verde. Pois é, mas o vermelho chama atenção. O vermelho chama atenção. E a Coca-Cola sabe disso. O McDonald's. O McDonald's sabe essa galera disso. toda. O Habib sabe disso. sabe disso. A Patrícia sabe disso, porque ela tá de vermelho. Eu sei disso. Então, quando você tá lá na rede social, no WhatsApp, parece uma notificaçãozinha vermelhinha. O Mark Zuckerberg sabe disso. Aí você fala, você fica impaciente até você clicar. Você ir lá, né? Até você clicar. Agora, se ele coloca uma cor diferente, não dá o efeito. Então, o marketing, ele estuda tudo isso para que as pessoas consumam o produto.
E para que elas sejam felizes, porque coisa boa é consumir. Sim, Não é gostoso você comprar o que você quer? Não é Isso gostoso verdade. você chegar lá, escolher aquele lanche, poder comer, ter um ambiente bacana. Então, o marketing ele proporciona tudo isso. Então, a dica é, se você quer proporcionar o melhor para alguém, você quer cuidar de alguém, vá para o marketing. Entenda disso, né? Entenda disso. Agora, hoje, tá um problemão. Porque, assim, as pessoas estão com conteúdos muito superficiais. Rasos. E aí elas falam assim, eu entendo de marketing. É marketing digital? Eu sei. Ai, agora todo mundo tem. A É, fórmula, todo mundo gente, tem de marketing fórmula, digital, né? Todo mundo sabe. É. E aí... Todo mundo tem um e-book de marketing isso, todo digital. mundo faz. Vai Mas lá no quem chat, que gera vai lá no chat resultado, GPT, né? Exato. escreve lá, olha, como fazer um e-book. Aí o chat GPT vai lá e fala, é Passo isso a daqui. passo. Mas não é. O marketing é feito com coração. O marketing é construção. Como tudo. Assim como gestão de pessoas. É um organismo vivo da empresa. Uhum. Então, se você quer entender isso, se você quer viver disso, né? Porque a minha vida eu vivo de marketing. Né? O que ser professor é um detalhe. É muito mais... Falar assim... tentar falar a palavra para não... É muito mais por uma vocação Tá. do que por grana, Sim. né? Porque... O trabalho, Não, em síntese, deveria ser isso, né? Sim, Muito mais você realizar o seu propósito, o que você É um veio fazer por propósito. aqui. isso aí. Então, eu falo que quando um cliente me procura, eu penso em ajudar ele. E aí eu consigo, como eu tenho um monte de ferramenta, ajudar a apertar o parafusinho que ele não viu Sim. ainda. E aí aquele parafusinho vai deixar ele feliz. Ele vai vender mais. E aí ele vendendo mais, quem não tá feliz vendendo mais? Lógico. Né? É. Acho que é isso. Ai, que delícia. delícia! Que delícia bom esse ter você reencontro. aqui com a gente. Foi mesmo. Super obrigada. por compartilhar sua história, sua carreira acadêmica, sua história no marketing. Que maravilhoso que foi Esse reencontro. reencontro. Verdade. Eu, apesar de ter trabalhado bastante, não queria ir embora, não, porque tá muito boa aqui. Mas, Verdade. estamos... Olha, mais um motivo para você voltar em próximas é. oportunidades, Sim. né? A casa, as portas do Entre Manas estão super abertas para você. Sempre vão estar. Que bacana. A Agradeço aí de coração, mais uma vez, né? Onde que a gente te acha nas redes sociais, Ale? Que isso é importante. Para quem curtiu aqui. Quer saber mais? Eu atuo, assim, eu dou conteúdos de dicas bastante no Instagram. Sim. Mas eu tô... Qual que é o seu arroba? @ale.moreira_oficial. Legal, a gente Certo? vai deixar aqui Tá. o seu arroba do Instagram. LinkedIn você usa? Olha, o LinkedIn eu não uso muito, porque quando eu ficava atualizando, eu ficava recebendo proposta e eu não respondia as propostas. Né? Eu ficava ali, aí eu coloco assim mais para Como uma alguns, referência, pra alguns alunos né? verem, Sim, porque eles gostam eles são de curiosos, conectar, aí né? eles vão lá ver, mas eu acho que até... Vamos deixar aqui o QR Code também do Tá bom, LinkedIn. pode deixar. Vamos deixar. LinkedIn. Então, mas no Instagram eu tô todo dia, posto history, dou dicas, e a minha vida tá lá aberta. Lá, E vocês vão conhecer os alunos do Ale lá também no meus Instagram. alunos, Que a gente falam sempre vê. bastante. Sempre vê, né? Depoimento de aluno, um monte de coisa. Que Maravilha. ótimo. Maravilha, Lê. Mais uma vez, super obrigada. E o Entre Manas continua. Teremos mais convidados, mais novidades, mais histórias incríveis. Então,
Convide seus amigos para acompanharem aqui o nosso canal, ativem as notificações, né, para receber aí atualizações do nosso conteúdo e fique com a gente toda segunda e quarta às 12h30. até a próxima, pessoal!